Aqui você pode confirmar pela escritura, qualquer pessoa, pela escritura, não precisa ter conhecimento grego, não precisa ter conhecimento avançado nos escritos, em como foi mudada a escritura, em como foi escrito, não precisa ter conhecimento em nada disso. O mais importante é você prestar atenção nos contextos imediatos do apóstolo Paulo, no contexto imediato da palavra apostasia e nas direções que ele está dando, se você reconhece que são direções. Porque uma frase exata que aparece lá, aparece em Daniel, não tem outro caminho a não ser em Daniel. E estudar e entender. Esse é o caminho que você tem que seguir. E não existe esse negócio de Cristo ressurreto dar uma mensagem única do Novo Testamento para o apóstolo Paulo, de maneira que cria uma barreira para você não ir no Antigo procurar peças para isso. Porque se você for no Antigo Testamento, você não encontra lugar nenhum para o arrebatamento pré. Nenhum indício, nada. E você não é só no Antigo Testamento, no Novo também. Você vasculha Mateus 24, aonde Cristo faz um apelo para as pessoas irem para o profeta Daniel e entender. Você não encontra em nenhum lugar ali onde a igreja já foi e Cristo está falando a mensagem ali para os que ficaram. Para o povo dele que vai ficar na grande tribulação. Isso é outra das coisas sem vergonha que eu acho. Cristo estava ali para os seus apóstolos judeus. Então, em Jerusalém, a mensagem foi para Israel. Ou seja, Cristo ali se preparou no Monte das Oliveiras para dar uma mensagem para os não arrebatados. Ai, meu Deus, que coisa que tira até um suspiro de mim. Olha, Daniel 11 está explicando o capítulo 8, aonde tem chifre pequeno, onde está escrito tempo do fim, aonde tem o santuário de Deus. Há uma conexão entre o capítulo 7... entre o capítulo 2, tudo isso apareceram em vídeos passados meus. Se você quiser vasculhar sobre isso, tem aí nas playlists, na descrição. Mas aqui, Paulo citou isso de propósito, porque Daniel capítulo 8 é para o tempo do fim. Grécia não é tempo do fim, Antíoco Epífanes não é tempo do fim. Então, quando Paulo lia isso daqui, ele enxergou o tempo do fim. De alguma maneira, e de alguma maneira que dá para entender e ser explicada, isso se relaciona com o capítulo 7, tem a ver com o chifre pequeno de lá, com os 10 chifres, não pensa que é coisas aleatórias não. Se você não entende isso, a culpa não é de Paulo, não é de Jesus, não é da Escritura, não é minha, não é de quem ensina, a culpa é unicamente sua, porque está na Bíblia. Por que Cristo citaria um contexto histórico no sermão profético? Por que Paulo citaria um contexto histórico na sua carta? Porque eles entendiam que isso era para o tempo do fim. Daniel 11, verso 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas e diante dele serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano. Subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais dos seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o reino do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também esses 2 reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Olha aí, expressões do capítulo 8. Quando essa visão? Quando se cumprirão essas coisas? O tempo determinado do fim. Daniel, essa visão é para o tempo determinado do fim. Verso 28. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza. O seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra no tempo determinado. Tornará a avançar contra o rei do sul, mas não será desta vez como foi da primeira, porque virão contra eles navios de Quitim, que lhe causarão tristeza,
voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Cristo levou todo mundo para cá, ó, quando ele, Mateus 24, falava o seu sermão. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Verso 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Aí, irmãos, continua aqui o contexto, etc e tal. Você vai para o capítulo 12, vai ter ali o desfecho de tudo. Vai ter até textos que estão lá em Apocalipse 12, que são mensagem incrível, mensagem totalmente para o tempo do fim. E o que eu vejo aqui, se você continuasse lendo, foi falar de eventos que apareceram em Mateus 24, apareceram em 2 Tessalonicenses capítulo 2, aparecem em Apocalipse, e em nenhum lugar aqui, em nenhum lugar, existe um ponto em que a igreja foi. Então, eu tenho mesmo que falar que essa é uma mensagem do Cristo ressurreto, bem do Novo Testamento, para o apóstolo Paulo. Porque eu não tenho outro caminho, a não ser falar isso e enganar quem tiver ouvido para ouvir isso. Agora eu expliquei para vocês que Daniel 11 é uma explicação do capítulo 8. Em Daniel 11 você viu coisas que aparecem aqui no capítulo 8. Agora olha só, você vai encontrar dois textos, duas palavras ou expressões que vão aparecer em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Daniel 8, verso 23. Não vai dar para contextualizar tudo aqui, senão não fecha o vídeo em duas partes. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Está falando do chifre pequeno, que está sendo explicado com mais detalhe em Daniel 11. Grande é o seu poder, mas não com a sua própria força. Paulo viu isso daqui, não é a sua própria força. Então é com a autoridade de Satanás, está vendo? Aparece lá. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Paulo leu isso daqui e falou, esse povo santo aqui, imagine Paulo ensinando isso para a igreja, esse povo santo aqui fica tranquilo que não é a igreja não, esse povo santo aqui é o meu povo. É santo porque vai virar santo depois que a igreja subir. Mas não fiquem preocupados não, que isso não é igreja. O povo santo aqui é o meu povo, é judeu. Imagine Paulo, com certeza ia querer matar ele, né? Se ele falasse uma besteira dessa. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Aqui eu já vejo as 10 virgens, entre elas as loucas. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrantado, sem esforço de mãos humanas. Agora você viu que está sendo explicado Daniel 8, está sendo explicado Daniel 11 explica Daniel 8. Viram, né? Viu também algumas coisas que aparecem em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Olha mais uma. Daniel 11, verso 36. Este rei, que é o chifre pequeno de Daniel 8, fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Se levantará contra todo Deus. Aí, está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Não, é a mensagem do Cristo ressurreto. Cristo ressurreto deu a mensagem diretamente para o apóstolo Paulo. Está aqui. Todo mundo pode confirmar o que Paulo está escrevendo lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E Paulo está falando muito mais do que isso que eu estou falando. Porque Paulo está ali. Depois que eu dou um clique para você, você vai ver a palavra Síria lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Depois que eu dou outro clique para você, você vai ver, por exemplo, todos os reinos que estão ao redor de Israel, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Não tem arrebatamento pré, não existe, é imaginação. Agora, por que eu li tudo isso? O que isso tem a ver com a palavra apostasia?
Porque no mesmo contexto aqui que você está lendo, que ele se levantará contra o Deus dos deuses, que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, você vai ver que fala do povo que abandona a Santa Aliança. Um povo que estava com Deus e se desvia. Agora, fugiu do campo da coincidência. No mesmo contexto que Paulo fala de apostasia e fala que ele vai se levantar contra todo Deus, etc. e tal, que sabe que está direcionando para Daniel 11, e em Daniel 11 ter as mesmas coisas e aparecer não a palavra apostasia, mas aparecer o que a palavra apostasia significa, o desvio de Deus, da fé, fugiu do campo da coincidência se isso não for assim. Isso prova que a palavra apostasia é o que é em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E se você for um pouco esperto, você vai dar ouvido ao que eu estou falando. Porque aqui eu confirmo com a Escritura. Não fico levando o pessoal num papo, na conversa desenrolada. É a Escritura, irmãos. A palavra apostasia é o que é em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Tá certo? Tirou a prova. Então, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, tem setas de Paulo para Isaías capítulo 10, 11 e 14. Tem direções para Zacarias 14. Tem direções para Daniel 8 e 11. Mas ele não citou nenhum profeta. Só que tem ali tudo o que ele está falando. Foi ensinado, sim, pelo Cristo ressurreto, que enviou o seu Espírito para ele e para toda a igreja. Quando escutar os ensinos e ler tudo, pode confirmar o que ele está falando, porque a mensagem é do Cristo ressurreto, que enviou o seu Espírito para ele e para toda a igreja, onde todos podem confirmar através da Escritura. Isso é verdadeiro. Conclusão. Não existe arrebatamento pré em nenhum lugar a não ser na imaginação. Entendeu? Então é isso daí, irmãos. Segue os outros vídeos onde eu falo mais coisas relacionadas a isso. Já até falei sobre isso em vídeos antigos, mas ficou muito longo, etc e tal. Aqui eu acho que eu resumi mais. Tá bom? Segue as playlists, compartilhe o vídeo no Face, vocês sabem como ajudar o canal. E aí a gente vai dar seguimento nos estudos. Fiquem todos na paz de Cristo.